E hoje é um convidado, tem uma trajetória que inspira. Então eu quero falar para você que hoje eu e minha equipe, nós temos a honra de receber o professor doutor universitário Arthur Ramos do Nascimento. E aí eu ficava, pergunta isso, fala aquilo, argumenta isso. Aí a professora perdeu a paciência e falou assim: Arthur, se você acha que faz melhor que ele, por que que você não fica no lugar dele? E aí eu fui me encantando, assim, gostei bastante de direito agrário, principalmente por conseguir aliar direito do trabalho, direitos humanos e a área de concentração lá do mestrado. Olha, de fato, o ensino jurídico, o ensino universitário de um modo geral, mas o ensino jurídico, ele é um ensino que se encontra em crise. Não é uma novidade, porque há críticas com relação ao ensino jurídico desde os primeiros cursos que foram instalados aqui no Brasil. Ele não é um mestrado exclusivamente em direito, ele concentra o direito, relações internacionais, ciência política e um pouco de sociologia, mas os direitos humanos é para todo indivíduo. Se hoje, por exemplo, a pessoa quando trabalha, ela recebe o salário dela em dia, e se ela não recebe, ela pode procurar a Justiça do Trabalho para receber esses recursos, é porque existe toda uma discussão de direitos humanos do trabalho para garantir um salário digno e pago, né, de forma correta. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Hora Mais com Lourdes Strosiati. Se eu estou chegando até você, porque temos um patrocinador oficial. Móveis Plaza, tudo para a sua casa. E também, hoje eu quero falar para você, tá vendo o meu cabelo? Olha, Raquel Penteados. A Raquel, ela vai até a sua residência, aniversário, casamento, aonde você precisar, ela vai. Raquel Penteados. E toda semana nós trazemos uma pessoa que vai falar um pouco da sua vida, da sua profissão. Qual é o nosso objetivo? Que nós temos certeza que ao ouvi-la você vai se inspirar. Estamos iniciando o nosso quadro Vozes de Sabedoria. E hoje é um convidado, olha bem, convidado. E eu quero dizer para você que nesse esse convidado é alguém que tem uma trajetória que inspira. Inspirou a mim, com certeza vai inspirar você. Por quê? E eu estou dizendo isso que não é só pelo conhecimento que ele tem, mas pela forma como ele transforma o direito, aí você já sabe, direito em ferramenta de diálogo, de justiça e também crítica social. Está vendo? O nosso convidado de hoje, ele é doutor em ciência jurídica, ele é mestre em direito agrário e também, olha o currículo, isso é resumo, e também um pesquisador apaixonado por temas como ensino jurídico, direitos humanos, trabalho, arte e a defesa das minorias. Neste episódio, nós vamos com ele explorar os limites e potências do direito como uma prática social, educativa e política. Então eu te convido, prepare-se para mergulhar em temas que desafiam o conservadorismo acadêmico e reimagina o papel da educação no Brasil. Está gostando já da apresentação? Então eu quero falar para você que hoje eu e minha equipe, nós temos a honra de receber o professor doutor universitário Arthur Ramos do Nascimento. Professor, que honra tê-lo aqui no nosso estúdio. Seja muito bem-vindo. Obrigado à sua equipe também pelo convite, é um prazer estar aqui. E, professor, nós sempre gostamos de dar um mimo para aqueles que vêm, que aceitam o nosso convite. E o mimo para você é essa?
que está aí na sua frente, é essa Obrigado, caneca. obrigado. E essa caneca, ela é da UP Canecas, que personalizada, trabalha, é nossa parceira aqui no Vozes de Sabedoria. A UP Canecas, ela é fabricante e faz personalizações incríveis. Se você quer em cerâmica, em vidro, em peças acrílico, o que você desejar. Up Canecas. Mas eu penso que você quer ver a nossa conversa. Professor, nós vamos começar a nossa entrevista, o nosso bate-papo, conhecendo a trajetória de quem transformou o direito em espaço de reflexão e compromisso social. Então, eu começo perguntando para o senhor, professor Arthur, sua jornada acadêmica é marcada por um forte comprometimento com temas sociais. O que o motivou a escolher o direito como caminho profissional e mais tarde, que me encantou bastante, ser professor? Obrigado pela pergunta. Na verdade, a escolha pelo direito foi uma escolha de impulso, assim, né, mais ou menos pensado, quando eu tinha 8 anos de idade. Nossa, Eu estava na escola, tinha uma atividade de teatro que a gente estava fazendo para falar sobre os três poderes. Aí a professora dividiu a sala em 3 grupos, um para falar sobre o executivo, um sobre o legislativo e um sobre o judiciário. E aí eu estava na equipe do legislativo, né? A gente apresentou o trabalho no do direito, né? Que era do judiciário. O menino que estava fazendo o papel do advogado não estava sabendo fazer as perguntas, não estava fazendo pergunta interessante. E eu tava lá só como um coadjuvante, fazendo o papel do guarda que tava segurando, né, o acusado. E aí eu ficava, pergunta isso, fala aquilo, argumenta isso. Aí a professora perdeu a paciência e falou assim, Arthur, se você acha que faz melhor que ele, por que que você não fica no lugar dele? Aí eu, então tá, professora. Aí eu peguei e fiquei no lugar dele, né, e comecei a argumentar. E aí eu ganhei a causa lá no improviso. E aí eu fiquei com aquela sensação de, nossa, como é maravilhoso você convencer as pessoas com o poder da sua palavra. Nossa, advogado é legal demais. E aí, dos 8 anos pra frente, eu não quis outra coisa na vida, a não sei fazer o direito. Aí, obviamente, eu fui aprendendo mais o que que era o papel do advogado, que o papel do advogado não era só de falar e convencer, mas que tinha uma função social importante. E aí eu fui descobrindo bastante disso na faculdade e com as pesquisas, né, com o aprofundamento do que era o direito. E aí eu percebi que uma parte do direito era muito instrumento de manutenção, né, de opressões sociais, de discriminação, mas que o direito também podia ser uma ferramenta de emancipação, de luta, de conquista, de garantia de direitos de grupos vulneráveis. E aí eu fui ficando mais apaixonado ainda por essa função social que o direito tem. nossa, fiquei encantada. Olha você que está nos acompanhando, ele tinha apenas 8 anos e um trabalho, né, ali de sala de aula deu esse up na vida que é hoje. Professor, o seu mestrado em Direito Agrário é uma área assim muito específica, né, e crucial aqui no nosso estado, não sei que estado, depois o senhor pode estar falando no Brasil ou no mundo. Por que essa área o atraiu e como que ela moldou sua visão sobre justiça social aqui no nosso país? Certo. A, a área do direito agrário era uma área que não me interessava muito na faculdade. Eu tive a matéria, mas assim, não achei ela tão interessante assim. Mas quando eu terminei a faculdade, que eu percebi que eu queria mesmo seguir a carreira de professor, o único mestrado que a gente tinha lá em Goiânia, que eu sou, né, originário de Goiás, o único mestrado que a gente tinha em Goiânia era em direito agrário. E aí eu não tinha condições de sair do estado para fazer mestrado em outro lugar. E aí uma professora de direito do trabalho que eu tive, né, na faculdade, ela dizia o seguinte: quando surge uma oportunidade, pega a oportunidade. Extrai o melhor que essa oportunidade pode te dar, que você vai ver que a vida vai te abrindo outros caminhos. E aí eu pensei assim, eu posso, né, fazer uma pesquisa de mestrado que una uma coisa que eu gosto com o que eles estão oferecendo, que era direito agrário. E aí eu propus um projeto para falar sobre o trabalho análogo de escravo no trabalho rural, que aí eu poderia trabalhar direitos humanos, que era uma coisa que me interessava, grupos vulneráveis, que era um tema que me interessava, e conseguir encaixar com o perfil do mestrado em direito agrário. E aí eu fui estudando mais, aí de maneira mais aprofundada, né, não só uma questão legislativa, mas essas discussões sociais,
e eu vi como o estudo do direito agrário ele é estratégico tanto por uma questão econômica de desenvolvimento do país, né, na questão do agro, que também é importante, mas também com a preocupação social de função social da terra, de respeito a condições específicas do trabalho rural, da importância tanto histórica, né, quanto cultural que o agro e o direito agrário têm no Brasil. E aí eu fui me encantando, assim, gostei bastante de direito agrário, principalmente por conseguir aliar direito do trabalho, direitos humanos e a área de concentração lá do mestrado. Eu gostei que você falou o que a sua professora indicou. Olha, não desperdice as oportunidades. Ah, isso eu quero falar para você também. Eu não disse que vai te inspirar. Se aparecer uma oportunidade, de repente aquilo você fala, não, não é isso. Mas a hora que você pega, você pode transformar. É o caso aqui do doutor Arthur. Mas olhando assim para o início da sua carreira, qual foi o maior desafio, né, que o senhor enfrentou ao tentar levar essa perspectiva ou mais uma crítica social para um campo que muitas vezes é bastante tradicional e também bastante conservador? Tem desafios? Tem bastante, bastante. E é desafio dos dois lados do espectro político, quando a gente fala, por exemplo, do direito agrário. Tem uma ideia de um perfil mais à esquerda do espectro político, que tudo que é agrário seria ruim, que só, por exemplo, o agronegócio seria particularmente ruim, grandes propriedades de terra seriam naturalmente ou automaticamente ruim, quando na verdade a gente consegue extrair coisas boas tanto do agronegócio, que se for um agronegócio gerido com princípios éticos, com respeito à legislação trabalhista, respeito à legislação ambiental, cuidado com também, né, a cultura do homem do campo, não é ruim o agronegócio por si só. E aí a gente, né, não pode nem para um espectro absoluto político, nem para o outro espectro, porque também não dá para ter só exploração econômica sem ter uma preocupação social, cultural, que inclusive está previsto na Constituição, essa questão da função social da terra. Então é um pouco difícil isso, porque você fica não necessariamente no meio do caminho, mas você tem que saber trabalhar com expectativas dos dois lados, né, de pontos de vista, mas que elas podem coexistir sendo, né, tendo respeito, cuidado e uma observação do que o direito, né, e o bom senso dita nesses espaços. Isso é interessante, professor, quando o senhor coloca que os dois lados podem interagir, né? Um vendo o lado do outro. Eu fiquei assim encantada com a sua resposta, vendo o senhor como um mediador, né? Seria muito lindo ali ver quando tem as duas visões. E como que o senhor enxerga os principais desafios hoje do ensino jurídico no Brasil? Até porque o ensino, eu diria assim, jurídico tradicional Uhum. tem sido alvo assim de muitos debates, né? Há quem diga que está em crise, e tem outros que vê uma chance de transformação social. Então, como que o senhor enxerga esses desafios? Uhum. Olha, de fato, o ensino jurídico, o ensino universitário de um modo geral, mas o ensino jurídico, ele é um ensino que se encontra em crise. Não é uma novidade, porque há críticas com relação ao ensino jurídico desde os primeiros cursos que foram instalados aqui no Brasil, que tinham um currículo muito burocrático, que era a ideia de preparar a mão de obra, né, para cargos burocráticos na administração, e pouca questão de inspiração de discussões mais filosóficas, mais aprofundadas. E hoje em dia isso está tentando ser retomado, assim, de ter uma educação um pouco mais emancipatória e menos decorativa dentro do direito. Sim. E, né, o ensino jurídico também, de um modo geral, e até o meio acadêmico, ele ainda é muito tradicional em muitos espaços. E aí é importante que os professores tentem criar metodologias que façam o aluno menos decorar texto de lei e mais pensar de por que a lei é assim e por que a gente precisa ter crítica ao que o juiz decide, ter uma crítica ao que foi decidido pelo parlamento, para que o direito ele possa ter essa adaptação da realidade. Uma das coisas, né, com relação ao ensino jurídico que eu acho interessante é que a gente precisa também preparar mais os professores. A gente Isso. tem um grande problema que os professores de direito, mas, assim, né, conversando com professores de outras áreas, isso também se repete em outros bacharelados, mas no direito particularmente, boa parte dos professores costumam ser pessoas que não tiveram um preparo pedagógico para estar em sala de aula. A maioria dá aula mimetizando os professores que tiveram. Ah, não, eu tive um professor que era advogado e eu gostava do jeito que ele dava aula, aí a gente tende a imitar um professor que a gente gostava e tende a evitar agir como um professor que a gente não gostava. Então é muito do mimetismo que a gente ensina do jeito que a gente aprendeu.
Mas uma formação pedagógica, uma formação didática, ela permite que o professor pense em como ele não vai olhar para o passado, ele vai tentar olhar para o futuro. Ele vai tentar preparar o aluno dele para discutir questões jurídicas que vão ser postas no futuro. A gente costuma muito ensinar olhando para o passado. Ah, foi decidido assim no passado, os juízes já decidiram assim, a lei foi produzida assim, mas a gente precisa preparar os alunos hoje, com o avanço tecnológico, com as mudanças sociais, para que eles saibam pensar criticamente para problemas que ainda vão surgir e a gente ainda não tem teorias para isso. Então a gente tem que preparar o aluno para ter uma cabeça flexível e criativa para resolver problemas. Isso é maravilhoso. Ô, professor, vendo assim a sua biografia, nós vimos que o senhor estuda e aplica vivências pedagógicas ativas, Isso. né? E o senhor poderia nos dar um exemplo prático de uma dessas atividades que o senhor usa em sala de aula para poder dizer assim, romper com esse modelo conservador? Uhum. Pode nos dar? Sim, uma das técnicas, né, dos instrumentos pedagógicos que eu gosto de usar em sala de aula é situação-problema ou aprendizagem baseada em problemas, em que eu crio uma situação jurídica normalmente inspirada em algum fato da realidade, algum precedente da realidade, e aí eu lanço para os alunos tentarem achar a solução do problema, que é um método que normalmente eles usam nos Estados Unidos, mas a gente acaba adaptando para a realidade brasileira, né, o nosso sistema jurídico. E aí o aluno ele consegue trazer argumentos da vivência dele para a sala de aula, não apenas argumentos jurídicos, mas também outros fundamentos que podem ser usados para a construção de uma determinada tese jurídica. Aí eu tendo a colocar um caso que a gente consegue trabalhar. Ah, mas e se esse detalhe aqui fosse diferente? Como é que você ia resolver esse problema? Ou se outra parte argumentasse isso, como é que você responderia? Para já preparar o aluno para essa ideia de perspectiva crítica, para poder estar mais preparado numa audiência, num Sim. tribunal ou algo nesse sentido. Você está vendo? Se você de repente aí pensa em fazer direito ou fala, mas nossa, é muitas leis, só lei. Tem uma perspectiva diferente, olha, precisa das leis, mas também com um foco social, realidade. Lourdes, você me permite só um comentário aproveitando um gancho do que Sim, você disse? com Tem muita certeza. gente que tem receio de entrar para o direito porque pensa, o direito é muito conservador, é todo mundo muito certinho, muito É, formal, não vai ter um espaço para mim dentro do direito. Mas como professor do direito, eu posso falar assim que tem espaço para todo mundo dentro do direito. Eu já tive um aluno que estava fazendo direito porque a família estava obrigando. Ele não queria fazer direito, ele queria fazer outra coisa. E aí ele falava assim: ah, professor, eu nunca vou achar um espaço para mim no direito porque não é o que eu quero. Aí eu falei assim: o que que você gosta? Assim, se você não estivesse fazendo direito, o que que você faria? E ele: eu estaria estudando moda, porque eu gosto de moda, gosto de questão de desfile, e eu acho que não vai ter espaço para mim no direito. Aí eu falei para ele: você já ouviu falar sobre direito da moda? Aí ele falou assim: isso existe? Aí eu fui explicar para ele que você consegue, como né, um jurista, trabalhar com o mundo da moda, revisando contratos de modelagem, de sessão de olha, imagem, de direitos autorais, para quem, por exemplo, faz né, desenhos, designs de moda, que ele tem que ter uma proteção de direito autoral sim, para evitar plágio, para isso. verificar até onde vai o limite da inspiração de um designer de moda. Né, que pode inspirar outras pessoas e o que que vai para cópia. E aí fui mostrando para ele várias áreas que um advogado poderia, né, atuar como Atua advogado mesmo dentro de um mundo que ele gosta. E aí ele ficou fascinado, tanto que o TCC dele fez nisso, e aí depois ele conseguiu convencer a família dele de fazer uma especialização em São Paulo, para ele poder tentar advogar nessa área. Nossa, que lindo, professor. Olha aí. Eu não digo, eu sou bastante repetitiva, mas eu não canso de falar. Não te inspirou? Porque a mim inspirou. Eu nunca tinha pensado nisso. Que coisa maravilhosa, professor. E quando o senhor ensina essa metodologia, vamos dizer assim, bem nova, e como costuma ser a reação dos alunos quando são expostos aos às vezes pensando que é só tradicional e de repente agora mais, assim, social. Eles abraçam a ideia ou Não, não, a primeira reação deles é de choque, porque eles estão muito condicionados por toda uma trajetória, né, educacional de achar que ele tem que dar a resposta que eu quero que ele dê e não a resposta que ele está construindo a partir do pensamento dele. A primeira vez que eu dei essa metodologia, eles ficavam respondendo conceitos e eu, não, mas eu não quero conceito, eu quero saber como você vai colocar isso em prática no argumento.
Porque eles ficam muito naquilo, assim, de, não, eu preciso decorar o É, artigo para responder o artigo, eu preciso decorar o conceito, por exemplo, do que é uso capião para falar pro professor. Ah, professor, uso capião é isso. é. Tá, mas eu quero saber, nesse caso, aplica ou não aplica, e como você me convenceria, se eu fosse juiz, de que o seu cliente conseguiu alcançar o uso capião nesse caso específico. E aí eles ficam meio em choque, porque eles não... Normalmente o aluno, ele não tá preparado para o professor Preparado. ouvir o que que ele quer, né? O que que o aluno pensa, o que que ele acredita, ou o que que ele está desenvolvendo como um raciocínio lógico. Normalmente é aquela coisa, não, eu quero que você adivinhe o que que eu, como professor, quero que você responda numa prova. E aí eles são meio pegos de surpresa, mas depois eles gostam, eles começam a se divertir debatendo em sala de aula, alguém dá uma resposta e fala assim, olha, a resposta está quase perfeita. Quem consegue achar o que está faltando no argumento? Ou então a pessoa dá um argumento e alguém fala assim, não, mas isso não se aplica porque de acordo com o artigo tal e a teoria tal, esse assunto não vai se encaixar, então a gente consegue construir no espaço de sala de aula, o espaço de debate e construção coletiva, e não necessariamente uma questão de competição, de que alguém sabe mais do que o outro, mas que Aham. todo mundo Pode contribuir. pode contribuir colaborando uns com os outros, assim, é muito fascinante. Nossa, eu imaginei, só para interagir com você que está nos acompanhando agora, eu fiz o direito já adulto, eu ia me sentir feliz numa sala dessa e desafiado, né? Eu acho que o que acontece é que ele se vê desafiado, Uhum. porque tem que raciocinar. Ô, doutor, nós vivemos em tempos em que falar de fronteiras não é apenas geograficamente, né? Mas também refletir sobre exclusões, acessos e direito, né? Então eu queria saber do senhor, na sua atuação, o senhor fez mestrado em fronteiras, né, e Eu sou direitos humanos. professor no mestrado em Fronteiras e Direitos É. Humanos, isso. Então, como essa visão ampla transforma o debate sobre direitos humanos, especialmente em contexto de vulnerabilidade, e foi vulnerabilidade, eu até anotei aqui, e como de Dourados, na fronteira ali, foi nessa área que o senhor atuou, que pesquisou? Isso, nosso mestrado aqui da UFGD em Fronteiras e Direitos Humanos tem essa perspectiva interdisciplinar. Ele não é um mestrado exclusivamente em direito, ele concentra o direito, relações internacionais, ciência política e um pouco de sociologia. Então, a gente sempre tenta oferecer uma perspectiva multidisciplinar, né, para as nossas análises. E quando se fala de fronteiras e direitos humanos, é para pensar naquela ideia de que não é só uma fronteira geográfica, mas muito uma questão de fronteira do conhecimento, de fronteira de paradigmas do conhecimento. Quando a gente pensou, né, para construir e propor esse mestrado aqui para Dourados, foi pensando na questão tanto de integração econômica do Mercosul, Brasil, Paraguai, né, Argentina também, e Uruguai, como sendo uma região de comércio, de circulação de pessoas, mas também pensando na questão dos refugiados venezuelanos, que vem bastante aqui para o Mato Grosso do Sul, que é um dos estados que mais recebe migrantes refugiados venezuelanos, os haitianos, que estão bastante aqui, né, no estado, também a questão dos povos indígenas que se encontram numa fronteira social, de exclusão, de vulnerabilização. Então, o mestrado tem essa perspectiva de pensar os direitos humanos para além de fronteiras só brasileiras, mas também de outras fronteiras, né? De limites de pensamento, de preconceitos. Então, essa ideia, assim, de tentar olhar para a realidade com um olhar crítico e teorizar, né, para sair do senso comum e pensar numa forma de transformação, de identificação, de divulgação dessas situações. Professora, eu fico feliz em ouvi-lo nesse sentido, porque muitas vezes, quando fala de direitos humanos, o povo já vê, parece que tem uma rejeição disso aí. Poderia falar mais um pouquinho a respeito disso aí? Sim, Porque eu acredito que aqueles que estão nos acompanhando vai ser bastante salutar. sim, tem uma certa percepção social de que direitos humanos é o direito de bandido, né? Aquela Exatamente. ideia de que quando tem alguma situação criminal, os direitos humanos abraçam só o bandido e nunca a vítima. Isso é uma É. grande mentira. Porque a gente tem todo um sistema também de acolhimento da vítima, às vezes a pessoa não busca esse conhecimento por desconhecimento mesmo, assim, por ignorância de como funciona um sistema. Mas os direitos humanos é para todo indivíduo. Se hoje, por exemplo, a pessoa quando trabalha, ela recebe o salário dela em dia, e se ela não recebe, ela pode procurar a Justiça do Trabalho para receber esses recursos, é porque existe toda uma discussão de direitos humanos do trabalho para garantir um salário digno e pago, né, de forma correta. Se hoje em dia a gente tem o direito ao voto feminino, se hoje em dia as mulheres podem usar e estar em cargos políticos, em cargos de liderança, foi por uma questão de discussão e luta de direitos humanos. Se hoje em dia a gente tem até a proteção do nosso
da nossa casa, né, da nossa propriedade. A luta pelo reconhecimento da propriedade como um direito humano também é desse processo de reconhecer que existem direitos que são muito caros para nossa sociedade. Então, a gente tem que meio que pensar nisso. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu vejo luta por direitos humanos para pessoas negras, para pessoas indígenas, para pessoas LGBTQIA+, e elas colocam assim, eu sou uma pessoa branca, hétero, de classe média, então não tem direitos humanos para mim. Mas tem todo um leque de discussão relacionado com direitos humanos que se aplica a todas as pessoas. Por exemplo, há um novo direito sendo discutido que são os neurodireitos, que são os direitos da mente, da integridade neural, relacionados ao direito do cérebro mesmo, que está sendo discutido. Isso é para todas as pessoas, independente se você é rico, pobre, branco, negro, se você é indígena ou não indígena. Os direitos humanos estão preocupados com a nossa dignidade da pessoa humana, independentemente de cor, classe social ou origem. E a gente precisa quebrar um pouco esse estigma, né, de que os direitos humanos é dos outros, mas os direitos humanos também são nossos. Nossa, eu amei, porque sempre a gente ouve falar que direitos humanos é para o bandido e já vai lá. E fica, parece que estigmatizou isso Uhum. aí, né? Que bom que o senhor fala nisso aí. Professor, além do direito, que outras áreas de conhecimento o senhor considera essenciais para que um profissional possa compreender e atuar verdadeiramente na defesa dos direitos humanos? O senhor já falou um Uhum. pouco, mas que outras áreas assim que estaria integrado? Tem uma área clássica que eu sempre sugiro que o pessoal estude, assim, que eu acho que ajuda muito a tanto pensar o direito de forma crítica, né, quanto pensar os direitos humanos, é a filosofia. Eu acho que a filosofia ajuda a gente a expandir determinadas concepções, a questionar verdades, a ter aquela ideia de que não existe uma verdade que seja universal e tudo está em transformação, então a gente precisa estar sempre atualizando o conhecimento. A sociologia, porque ela ajuda a gente a reconhecer determinadas estruturas sociais que condicionam situações que não existe, por exemplo, uma vocação natural para a pobreza, né? Há toda uma estrutura que coloca determinados grupos em situação de pobreza, a questão da luta contra a criminalidade, que existem certos vieses no combate ao crime que trata determinadas áreas nobres da cidade com um pouco mais de condescendência e áreas mais vulneráveis e pobres com um pouco mais de violência. Então, a sociologia ajuda bastante a entender isso, mas também literatura. Ler poesia, ler literatura, consumir produtos de cultura popular mesmo, acho que isso ajuda muito a pensar os direitos humanos, porque você consegue traduzir de forma democrática e simples algumas discussões. Por exemplo, se eu fosse falar sobre direitos humanos do trabalho e eu fosse falar sobre assédio moral no ambiente de trabalho, eu poderia dar uma palestra falando sobre o que o Delgado fala do assunto, os doutrinadores, né, os pensadores do direito, mas se eu usar o filme O Diabo Veste Prada para mostrar como que um chefe pode ser abusivo quando parece que ele está exigindo excelência do funcionário, vai ser muito mais claro. Então eu consigo Entendi. usar um produto da cultura pop para explicar direitos humanos. Isso se dá com desenhos, com literatura, por exemplo, dá para discutir direitos da mulher numa situação de vulnerabilidade econômica com o marido, com Dom Casmurro, dá para discutir várias coisas com direito usando literatura, poesia, que você torna até mais agradável algumas discussões ou explicar, transmitir um pouco de conhecimento. Então, acho que o jurista, ele não pode se limitar só a livros doutrinários, né, que a gente no direito chama muito de Sim. doutrina isso, mas ler literatura também, poesia e assistir filme, assim, viver um pouco na sociedade, ajuda você a ensinar direito e ensinar direitos humanos para outras pessoas. Doutor, mas olha, eu estou encantada, até partilhando um pouquinho. Quando eu fiz a graduação, eu fiz na área criminal, mas pegando, fiz o adolescente em conflito com a lei, Hum. numa perspectiva fenomenológica. E como pano de fundo, eu usei o livro de Vidas Secas de Graciliano Ramos, Nossa, que lindo. né? E foi assim, eu fiz um documentário, tive permissão de fazer uma filmagem na Sunês de Dourado, e vendo você falar aí, eu estou assim, relembrando ali a fase de graduação, e é uma verdade, você está vendo, você pode fazer do direito uma coisa mais leve, com as legislações, mas também tendo essa parte suave, leve da literatura. E se você está sendo tocado aqui pelo nosso bate-papo, por essa entrevista, então comece a curtir aí o nosso episódio, compartilhar com quem você gosta, com quem você ama, porque a informação salva vidas. Agora mesmo, olha que lindo que o professor falou em direitos humanos, que não é só para o crime, é para todos.
foi muito bem explicado. Falou de um filme, de repente, se você não assistiu, vale a pena você assistir. O Diabo Veste Prada, eu já assisti, vale a pena. Acho que eu já assisti umas 2 vezes, sempre tem, né. Então, eu quero agradecer aqueles que faz com que nós cheguemos até você. Móveis Plaza, Ideal Materiais para Construção, eh, Farmácia Econômica Popular de Itaporã, R1 Modas e também a Progeporã. Professor, o mundo em que do trabalho está assim em constante, né, mutação. E os direitos das minorias, como sabemos, ainda enfrenta resistências profundas na nossa sociedade. Então eu pergunto para o senhor que estuda os efeitos, backlash, Uhum. falei certo, né? Para quem não é da área, o que que significa esse termo e como que ele se manifesta, nas situações práticas do dia a dia? Uhum. O efeito backlash, ele é um fenômeno que tem sido estudado já há algum tempo, mas não no Brasil. A Susan Faludi foi a primeira que sistematizou isso num livro para falar do backlash como um fenômeno de retrocesso de direitos das mulheres. E o backlash, ele é uma reação a uma determinada decisão, quando a gente fala do backlash jurídico, particularmente, a questão, né, dito de forma mais simples, é, por exemplo, o STF decide por uma questão que é socialmente ainda muito questionável, é um dissenso moral, assim, as pessoas não entram num consenso moral, e aí o STF decide, a sociedade se sente ofendida pela Entendeu? decisão e tem uma reação mais conservadora do que até estava antes da decisão. Por exemplo, no caso, quando o STF reconheceu a união estável homoafetiva, no ano seguinte ao reconhecimento pelo STF, começaram a surgir muitos projetos de lei para que na Constituição, de emendas constitucionais, mas de projetos de lei, para tentar reverter a decisão do STF, para que casais homoafetivos não tivessem de forma Sim. nenhuma reconhecimento da união estável, que acabou não indo para frente, né, em razão de uma série de fatores. Mas a Susan Faludi, por exemplo, quando ela pesquisou isso nos Estados Unidos, ela queria mostrar que há um backlash que também ele é cultural, que ele não é só pontual, mas ele é uma estrutura um pouco maior. E ela falava da questão dos direitos das mulheres, que quando as mulheres avançam muito em direito, começa a ter na sociedade, não por uma pessoa, mas de uma forma mais multifacetada, reações para tentar fazer a mulher voltar para o lugar que ela estava antes. Por exemplo, ela estava levando em consideração revistas femininas e ela começou a ver que tinha todo um discurso da infelicidade sendo construído para as mulheres, para que elas começassem a pensar que era melhor antes. Como assim? Começou a vir aquelas narrativas de, nossa, hoje em dia a mulher ela é muito infeliz. A mulher hoje ela tem que ficar dividida entre trabalho e família. A mulher hoje precisa ser a Mulher Maravilha porque ela tem que estar bonita, tem que estar bem-sucedida profissionalmente, ela tem que educar muito bem os filhos. Bom era quando a mulher só podia cuidar dos filhos, porque aí ela ficava realizada. Começaram a ter várias pesquisas falando que crianças, né, que foram criadas por mães que trabalhavam fora eram mais infelizes, tinham mais depressão, para que você não está tirando o direito da mulher, mas você está fazendo ela se convencer de que era melhor quando ela não tinha direito, quando ela não podia votar, quando ela não podia trabalhar. E aí ela estava identificando isso, assim, de que existe uma construção de uma cultura para tentar colocar a mulher de volta dentro de casa. E isso a gente pode ver em vários elementos. No direito do trabalho, por conta das OJs, do TST, de uma série de avanços que a jurisprudência trabalhista foi agregando ao que a gente já tinha na legislação trabalhista, a reforma trabalhista ela veio para derrubar. Pode dar uma olhada, assim, né? Praticamente todos os itens da reforma trabalhista era muito mais um combate ao que foi construído pela Justiça do Trabalho do que necessariamente do que estava na legislação trabalhista. A coisa de, a legislação trabalhista ela já está ultrapassada. Não, a Não. ideia era reverter o que tinha sido conquistado nas arenas judiciais do direito do trabalho. E aí os grupos, né, vulnerabilizados ficam numa situação pior, porque normalmente quem que teve um grande avanço foram as mulheres, com a equiparação, né, em vários elementos das OJs de direitos do homem e da mulher, ainda que a Constituição, né, tratasse os dois de forma adequada. A questão da classe trabalhadora que trabalha, por exemplo, no campo, né, que tinha as horas em itinerary que eram pagas por conta de uma construção jurisprudencial, e a reforma trabalhista tentou reverter essa questão. Não é o trabalhador da cidade que mora do lado do trabalho, é aquele trabalhador que precisa pegar horas de um transporte que é oferecido pelo próprio empregador, é no caso do campo que o empregador precisa oferecer. Foi muito mais para tentar
garantir uma pauta neoliberal do que necessariamente, né, um avanço para o direito trabalhista. Então, o backlash trabalha nisso, assim, de uma estrutura de reação a decisões normalmente judiciais, que a gente tem estudado no Brasil, mas pode ser muito mais amplo que isso. Pode ser uma reação a uma lei que foi aprovada e a população não aceita, pode ser com relação a um determinado decreto presidencial e a população se insurge contra isso, e tem situações de backlash até com relação a questões consumeristas. Por exemplo, uma publicidade que tem algum discurso homofóbico, racista, machista, e a sociedade, por exemplo, tenta cancelar, né, essa empresa. É também uma forma de reação de backlash. Então, é um fenômeno muito interessante para se trabalhar, né, fazendo os recortes para facilitar a pesquisa, mas que a gente consegue identificar no direito de trabalho, no direito de família, em situações de consumo. É bem interessante. A gente poderia dizer, às vezes, que seria um efeito rebote, Sim. ao contrário do que Uhum. está sendo proposto? Sim. Olha aí esse tema aí, você que está nos acompanhando, você pode pesquisar mais, você pode se aprofundar. O doutor, apesar desses retrocessos, o senhor mencionou, eu pesquisando, em Uhum. busca de esperança. Onde o senhor encontra a esperança? Em que movimento, assim, a gente pode falar, a esperança de movimentos de mudança? Tem isso, professor? Sim, eu, inclusive, né, tenho muita fé em direitos humanos, assim, eu acho que a gente não pode desistir, uma vez, numa palestra, o pessoal falando sobre direitos humanos lá, e o professor falou que quem defende os direitos humanos, quem pesquisa direitos humanos, é um Don Quixote. É aquela pessoa que está lutando contra moinhos de vento, achando que está lutando, né, contra gigantes, porque é uma luta inglória, assim, a gente não é reconhecido pela sociedade, as autoridades veem, né, os defensores dos direitos humanos como incômodo, quem já não gosta dos direitos humanos também, né, fala mal, mas se ninguém faz alguma coisa, né, quem que vai fazer? Então, a gente não pode perder a esperança nisso. E eu tenho muita fé no direito também. Eu acho que a gente tem que ser muito crítico no direito, mas eu acho que a gramática jurídica, ela permite que a gente alcance determinados espaços, que a gente paute determinadas demandas e a gente consegue ter processos de mudança. Como professor, eu vejo muito isso, assim, de os alunos, né, que às vezes começam com um determinado pensamento muito rígido a respeito de coisas do mundo, e aí à medida, né, que a gente vai construindo o debate, raciocínio jurídico, eles vão se sensibilizando para esses temas, e é isso, assim, acho que a gente não pode, sabe, aquela frase meio clichê, mas que existe, que o mal vai se prevalecer se os bons não fizerem nada, né? Então, meio que essa esperança, assim, de ser teimoso, de acreditar que as coisas podem mudar, que mesmo num cenário negativo, o sol sempre vai sair no dia seguinte. E a gente tem que ter essa esperança, né? E colocar a mão na massa, trabalhar e tentar fazer a diferença. Eu acredito nisso aí, até sempre quando tem oportunidade, eu gosto de dizer que diz assim: "Ah, a esperança é a última que morre". Eu falo, eu sou contrário a esse pensamento, a esperança nunca morre, Uhum. né, porque a gente tem que acreditar mesmo. E amei falar que às vezes você tem um pensamento, você pode dizer assim: "Ah, mas sou eu". Não, se você começar, de repente sua voz pode ecoar e mais gente seguir, né. Uhum. Professor, o senhor também falou de literatura, arte, com certeza. E quando que o direito e a arte na sua vida começou assim a fazer parte mesmo? Então eu te pergunto, o senhor pesquisa essa interseção, Uhum. direito e arte. Como a arte pode ser ferramenta pedagógica dentro de um curso de direito? Uhum. Eu comecei a me interessar e perceber essas aproximações do direito e da arte na faculdade, que aí quando eu comecei a perceber que realmente eu estava gostando, né, da docência como uma possibilidade, porque às vezes o professor explicava uma coisa e os meus colegas não entendiam, aí eu falava assim, lembra de tal filme? E aí, entendo, lembro de tal desenho que acontecia isso e isso, e aí eles entendiam, eu fazia analogia, né, com alguma coisa da realidade, e eu falei assim, olha, acho que isso dá para trabalhar, acho que o lúdico faz as pessoas entenderem de forma mais fácil o que está sendo ensinado. E aí eu comecei a estudar sobre isso, assim, minha mãe também ela é formada, ela fez o magistério, depois ela fez a pedagogia, então eu sempre fui muito curioso, pegava os livros dela, tanto do magistério quanto da pedagogia para ler, então essa questão de formação pedagógica e didática sempre eu tive contato, isso, né, para mim foi um diferencial na minha trajetória como professor universitário. E aí eu fui percebendo, né, por meio de brincadeira, às vezes, né, numa especialização que eu fiz em processo civil, ah, eu fiz uma analogia com o Chapolin Colorado, né, que eu sabia que o pessoal Olha, da turma gostava, e aí a professora, depois que terminou a aula, falou assim, nossa, Arthur, eu, né, dou aula aqui nessa especialização tem uns 8 anos, e eu nunca vi uma turma ficar tão calada, prestando atenção nas explicações e nos exemplos, e rindo,
e nossa, você tem um time para humor muito bom. E aí eu falei assim, nossa, acho que né, eu consigo trabalhar isso, e eu virou o meu perfil de professor, essa misturar um pouco de humor e arte. E aí eu vi de pesquisa, eu comecei a ter contato com pesquisas que faziam uso, né, dessa analogia da arte para explicar determinadas questões jurídicas, sociais, filosóficas. E eu falei assim, nossa, eu consigo fazer isso. Aí eu comecei a incorporar isso também na minha prática como professor. Já publiquei um artigo sobre o Diabo Veste Prada e o direito do trabalho. Já orientei pesquisas de TCC, né, fazendo essa intersecção entre o direito e a arte, que eu acho muito rico, assim, acho muito lúdico. Acho que dá para trabalhar com profundidade o direito sem perder a seriedade do direito, sabe? Acho que é possível trabalhar essas duas coisas. Que lindo. É até a pergunta seguinte que eu quero fazer para o senhor. Você já falou do filme O Diabo Veste Prada, mas teria assim algum outros filmes ou música, livro que o senhor considera assim fundamental para ensinar ou discutir o direito de uma forma bem humana? Dá uma sugestão. O senhor pode até usar essa câmera aqui, ó, e fala para esse povo que está nos acompanhando. Ok, tem um filme que ele é bem interessante, assim, ele é pouco conhecido, mas ele é muito legal mesmo, que é o Distrito 9. Ele é um filme que, em resumo, fala sobre um grupo de alienígenas que acaba estacionando numa cidade no sul da África. E aí, né, ao contrário dos filmes de alienígena, que normalmente eles vêm para invadir o planeta, conquistar o planeta, eles vêm numa nave que está quebrada, os alienígenas estão subnutridos, estão assustados, estão doentes, e aí a humanidade se compadece dessa situação, né, de vulnerabilidade dos alienígenas e faz toda uma comoção global para receber esses alienígenas, faz um campo para recebê-los, como se fosse um campo de refugiados. Só que aí, com o passar dos anos, aquela comoção das pessoas, nossa, a gente tem que pensar em direitos humanos também para os alienígenas, isso acaba virando um problema, porque a ONU, né, tá gastando dinheiro com isso, o país que recebeu esses alienígenas começa a ficar incomodado, porque os próprios cidadãos começam a se colocar contra essas pessoas, e ele é um filme muito interessante para falar sobre, por exemplo, pessoas migrantes e discriminação de xenofobia. Porque da mesma forma que a gente tem, né, o tema dos refugiados, às vezes acontece alguma coisa mais emblemática e as pessoas se comovem, mas com o tempo essa comoção se perde, as pessoas começam a ver só problema na situação de refúgio e não de esperança. Tem o caso, eu não vou lembrar o nome exato do menininho, acho que ele chamava Henri, aquele menininho que foi encontrado o corpinho dele na praia, afogado, Sim. foi uma comoção, a imagem dele circulou na internet, nas mídias, mas hoje em dia praticamente ninguém lembra dele. Quando você fala de refugiado, as pessoas não lembram da criança que morreu tentando atravessar o Mediterrâneo. Pensa numa questão de violência, de xenofobia mesmo, de que os imigrantes estão aqui para roubar os nossos empregos. E esse filme Distrito 9 ele é muito interessante, porque ele mostra como é que a gente pode passar por um processo de alteridade, de se colocar no lugar do outro, para ter um pouco mais de sensibilidade. Assim, ele é fascinante, também tem um artigo publicado relacionado com esse filme, então fica a sugestão. E também para falar de uma questão bem humorada, assim, para falar, por exemplo, de música. A Marília Mendonça, né, que era uma excelente cantora, ela tem muita música que dá para trabalhar quando a gente fala de direito. Por exemplo, tem uma música dela que fala que amante não tem lar, que amante não vai casar, e eu costumo usar na sala de aula para falar de direito de família, quando a gente vai falar sobre a questão do direito da concubina, porque no direito É. brasileiro, né, a amante seria uma concubina, e a Ah, concubina ela não tem reconhecimento patrimonial como se fosse uma união estável, é. enquanto a pessoa está nessa situação de concubinagem com uma pessoa que está casada, ela não pode se casar com essa pessoa, né? Então, dá para usar muito sertanejo universitário para falar sobre direito universitário, assim, sabe? Com os universitários. Então, fica bem humorado, os alunos gostam, dá para trabalhar, por exemplo, a questão daquela música da Geni, que é bem famosa, Uhum. dá para falar sobre a questão de profissionais do sexo, né, que a Geni era uma prostituta, tem algumas leituras que falam que inclusive ela era uma mulher trans, então dá para trabalhar muitas questões de sensibilidade, tem música nacional, internacional, então basta ter boa vontade que você consegue ver bastante do direito no que está sendo produzido, porque o direito também ele é fruto da cultura, né, então o direito não está tão diferente da cultura popular, da música sertaneja, da música do MPB, do funk. Dá para trabalhar muito direito com essas linguagens, né? E vai Fazer mostrando a diferente. realidade, Sim. né, através disso aí. Professor, existe, por exemplo, alguma resistência aí no seu convívio, universitário de profissionais, alguém a resistência a essa sua metodologia?
Sim. entre direito e arte? E se há, como que o senhor lida com isso? Assim, logo que eu estava no mestrado, é porque eu fiz o mestrado sobre trabalho análogo ao de escravo, né, nesse aspecto do direito agrário, e o que me motivou, né, o que deu start para eu pesquisar nesse assunto foi um episódio de Smallville, né, que era uma série sobre o Superman, e num episódio específico ele salvava mexicanos que estavam escravizados numa fazenda. Eu falei assim, nossa, né, isso é interessante, eu trabalho análogo ao de escravo, e foi esse episódio do Superman que me deu a inspiração de fazer uma pesquisa jurídica, técnica e séria a respeito do trabalho análogo ao de escravo. E aí, quando eu comentei isso num evento, um professor falou assim, olha, Arthur, né, não fala isso não, porque perde a credibilidade, as pessoas não levam a sério alguém que fala alguma coisa nesse sentido, você tem que falar que a sua pesquisa saiu, porque você encontrou uma lacuna na pesquisa. E eu fiquei com aquilo na cabeça e falei assim, não, mas isso não é quem eu sou. E aí, depois de muito tempo, né, a gente encontrou de novo, ele falou assim, olha, Arthur, eu lembro que eu te falei isso, mas eu tava errado. É o seu perfil e eu vejo que você consegue ter muito atenção dos seus alunos e transmitir o que você quer transmitir com esse jeito muito peculiar que você tem, do que se você tivesse um jeito mais sério, como normalmente a academia tem. Para algumas pessoas, quando você trabalha em direito e arte, parece que você está vulgarizando a discussão jurídica, mas eu vejo, né, que isso é só um elitismo. Tem muito professor, como a gente estava, né, Aham, conversando um pouquinho antes de começar, que não quer compartilhar o conhecimento. Então, sim, quanto mais difícil ele puder falar, sim, melhor, porque ele não tem o verdade, conhecimento com ele, é né? Tem verdade. um texto de psicologia que eu li uma vez, que tem alguns professores que eles têm complexo de Cronos, da mitologia grega, que Cronos, né, era um titã que ele devorava os próprios filhos. E esses professores têm isso. Não, eu não posso ensinar tudo que eu sei para os meus alunos, por exemplo, né, professores de direito, porque Aham. depois, amanhã, ele vai ser o advogado que vai estar contra mim num processo. Então, eu não Va- posso ensinar tudo, eu preciso devorar o que eu posso deles para eu não ter concorrentes, para ninguém roubar o meu trono de rei dos titãs. E tem muito professor que é assim. E aí tem outros não. Tem outros que têm uma perspectiva mais de mestre Jedi, que quanto mais ele puder ensinar e o discípulo dele superar ele, ser uma pessoa melhor, um profissional melhor, aí ele vai estar realizado, que é a perspectiva que eu tenho. Quando os meus Aqui. alunos me superam, eu sei que eu estou fazendo o meu trabalho. Nossa, amei você falar isso aí, professor, porque sou educadora também e é tão feliz quando a gente vê, né, que aquele aluno, aquele profissional passou pelas nossas mãos e que ali tem um pouquinho da gente, né? Isso dá uma satisfação, né? Um orgulho. Professor, nós estamos encaminhando para encerrar nosso episódio e sempre, como eu digo, é hora de inspirar. Quem está começando e buscando novos caminhos nessa área do mundo jurídico, que conselho o senhor daria para um estudante de direito que hoje deseja ter uma carreira com um propósito de impacto social? Que conselho o senhor daria? Olha, meu principal conselho é acredite em você, e acredite nas potências que você tem. Muitas vezes a gente pensa que a gente tá errado, que a gente é a pessoa muito diferente da turma. Eu, durante a minha faculdade mesmo, era muito diferente dos meus colegas. Primeiro porque eu fui o primeiro a fazer direito, ninguém da minha família era advogado, então eu não tinha uma referência para me dar conselho, para tirar dúvida. Então, né, a maioria dos meus colegas ou era filho de juiz, ou tinha o pai advogado famoso, ou era neto de desembargador que tinha dado nome para o campus da Universidade Federal. Então, sempre era aquela pessoa assim, tipo, tinha dificuldade para pagar a faculdade, então sempre tem os meus colegas ricos e tinha ganhado carro porque tinha passado no vestibular. Então, eu sempre me senti muito diferente do resto da turma. Daquela situação assim do professor fazer a chamada e perguntar, parar a chamada e falar assim: você é filho do fulano? Manda um abraço pro seu pai. Ah, você é neto do fulano? Nossa, eu adorava o seu avô, foi meu professor, não sei o quê. E quando chegava, né, na minha vez da chamada, não tinha um pai famoso, não tinha uma mãe famosa, então, né, tinha essa situação. E também, né, durante a faculdade, eu usei bastante a biblioteca da faculdade e eu pegava um livro de direito para estudar, um livro de literatura, né? Eu li a série do Harry Potter, do Senhor dos Anéis, com os livros que a universidade disponibilizava da biblioteca, e sempre pegava um livro de alguma área que não era nem área do direito, por exemplo, de teologia, de filosofia, de psicologia, para tentar, né, aproveitar o que a biblioteca podia me oferecer, que eu sempre fui ratinho de livro, eu adorava. E eu, né, eu desenhava para tentar memorizar algumas coisas das aulas, e eu sempre tinha colega que falava: Arthur, será que o direito é para você mesmo? Você devia estar fazendo era faculdade de artes, você devia estar fazendo faculdade de letras, de literatura. Será que direito é para você?
E sim, né, o direito era pra mim, tanto que eu adoro direito, acho que é uma das coisas que não saberia fazer outra coisa se não fosse da área do direito. Não acredite em você e pensa que muitas vezes o que parece que é seu ponto fraco, na verdade é seu ponto forte e você vai fazer a diferença, né? Você precisa ser você porque os outros já são os outros. Não vai ter ninguém pra ser você e a gente precisa. E outra coisa é pensar que você tem poder de fazer a diferença. Eu não vou lembrar o nome do rabino que fez essa frase, né, que ela é muito famosa e tal, mas eu não vou lembrar do nome dele agora, mas ele tinha uma frase que eu acho que é muito inspiradora. Se não eu, quem? Se não agora, quando? Se não aqui, onde? Né? Você tem que fazer o que você consegue fazer no lugar em que você está e agora, né? Não deixar para depois, não deixar para outra pessoa e não deixar o momento certo chegar, porque no momento que você está agora é o momento certo. Então, se você quer fazer direito, se você já está fazendo direito, aproveita, vivencia isso e usa o seu potencial para transformar o mundo. Todos nós temos essa faísca de Deus e a gente consegue transformar o mundo também, tá bom? Nossa, que lindo, o professor falando assim, ter uma faísca de Deus me fez lembrar do Filho de Deus, Jesus Cristo, né? Ele falava por parábolas, né? Era uma maneira de fazer com que o pessoal compreendesse melhor. Mas, professor, ainda explorando seu conhecimento e a sua partilha, na sua opinião, qual seria a habilidade ou qualidade mais importante que um profissional do direito precisa nesse momento que nós estamos aí no século XXI? O que seria? Olha, acho que tem três habilidades que são extremamente importantes para um jurista, né? Independente se ele vai ser advogado, delegado, juiz ou professor, mas três coisas são importantes. Desenvolver bastante a escrita. Ainda mais nesse tempo de inteligência artificial, né, que já deixa texto pronto, saber escrever é uma coisa muito importante, até porque, né, a neurociência fala que a escrita à mão ajuda muito mais a gente a memorizar, a gravar e a organizar as ideias. Então, saber escrever, acho que é uma coisa importante, assim, organizar as ideias de forma escrita é importante, saber se comunicar de maneira oral mesmo, verbal, ah, nesse mundo tecnológico é importante você saber dosar, e a comunicação não é só você falar bem, mas você saber dosar a sua comunicação para o público que você está, né, tentando falar. Como jurista, você vai ter que falar com um cidadão leigo, com um determinado tipo de linguagem, você vai ter que usar a linguagem jurídica, né, nos ambientes jurídicos. Então, saber se comunicar e saber dosar essa comunicação, mas o principal é criatividade. Eu acho que no mundo que está em transformação, manter a cabeça fechada é o pior caminho, porque quanto mais criativo você for, mais você consegue fazer conexões que as pessoas não estão esperando, e eu acho que é isso que vai ser o nosso diferencial enquanto humano de inteligências artificiais, que a inteligência artificial não cria conhecimento, ela só reproduz o que já foi produzido. E para criar conhecimento a gente tem que ter, né, a criatividade humana. Então seja criativo, e a gente só consegue ser criativo lendo, estudando, vivendo, conversando com outras pessoas, interagindo. Mas isso, assim, escreva, treine a sua escrita, treine a sua oratória e a sua comunicação oral e treine a sua criatividade. Muita gente acha que criatividade é um dom, mas não é, né? A criatividade é como se fosse um músculo mesmo, um exercício, que quanto mais você treina a sua criatividade, mais ela vai ficando mais apurada, mais rica. Todo mundo pode ser criativo, né? A gente só precisa começar a colocar em prática e a criatividade ela vai amadurecendo também e vai crescendo. Nossa, é muito lindo. Eu tenho certeza que você está gostando. E olhe, lembrando lá do que o professor falou, não deixa a oportunidade passar. As dicas que ele está dando, os conselhos, anote aí, como ele disse, escreve, faz um lembrete ali, quais são as habilidades, o que que precisa. E para fechar, professor, nós estamos já caminhando para o final da nossa entrevista. Eu nem diria entrevista, eu falo assim, uma aula que para mim está sendo. E que mensagem, né, o senhor gostaria de deixar para todos que estão nos acompanhando agora e que acredita em um direito mais justo, mais acessível e também transformador? Que mensagem, professor? Ah, tem aquelas frases, né, bem clichês do direito, que se você um dia tiver que escolher entre o direito e a justiça, sempre opte pela justiça. Eu acho que isso é bem verdade, né? Quando a gente fala de direito, a gente não pode pensar só em lei, porque a norma, ela é uma construção social, cultural, que vai estabelecer um determinado padrão de comportamento. A gente tem que pensar mais em ideais de justiça e de moral também, de valor do que é certo, do que é errado. E pensa nisso, né? Às vezes, olha a realidade, analisa o que está acontecendo, coloca o seu senso crítico para analisar todos os processos que estão acontecendo, e
tenta fazer a diferença, né? Acho que o nosso papel enquanto jurista, e mesmo que você não seja jurista, você seja uma pessoa leiga do direito, mas na sua profissão, como médico, como psicólogo, como vendedor, olha o que você pode fazer de diferença no sentido de perceber injustiças sociais. Às vezes, ao nosso redor, a gente está vivenciando e presenciando situações de racismo, de machismo, de homotransfobia, e às vezes parece que esse problema é sempre o problema do outro, né? E aquela história, eu não vou ligar porque eu não sou negro, isso não é um problema meu porque eu não sou mulher, isso não é uma coisa que me afeta porque eu não sou LGBTQIA+. Mas a gente tem que pensar o seguinte, quando uma pessoa sofre uma violação de direitos humanos, é a humanidade inteira que está perdendo. A gente nós nos tornamos menos humanos quando uma pessoa ela é degradada na situação de humanidade dela. Então, seja também essa luz no mundo, esse sal da terra, e faça a diferença no lugar em que você está e com as pessoas que você está. Tudo bem? Professor, olha, muito obrigada, né, por o senhor ter aceitado o nosso convite de estar aqui partilhando os seus conhecimentos tão importante que eu tenho certeza que vai está impactando aqueles que estão nos acompanhando. Eu que agradeço pelo convite. Para mim foi uma manhã extremamente prazerosa estar aqui com vocês. Obrigado pela equipe, pelo convite, né, pela recepção. Foi um prazer, Lourdes. Obrigado mesmo. E você que nos acompanhou até agora, compartilhe, dê o seu like, se inscreva no nosso canal. E quero agradecer ao nosso patrocinador oficial, Móveis Plaza. E quanto a você, eu te espero no próximo episódio que, como eu sempre digo, vai te inspirar. Até lá! Ei, gostou desse episódio? Então se inscreva no canal e dê uma espiadinha no que vem por aí. Você já parou para pensar no que significa enxergar o mundo? De repente você levantou hoje, andou, foi, veio e nem sequer, às vezes como eu faço, nem valorizar os nossos olhos. Hoje você vai conhecer a história de uma mulher que viveu por 27 anos com córneas transplantadas. E é com muita felicidade que eu recebo a minha amiga, que já esteve aqui e que está agora conosco, Marilene Nonato Lampugnani. Eu ainda era uma garota de 18 anos quando eu descobri realmente o que eu tinha na visão. Eu tive, a princípio, foi ceratocone. Então, de 91 a 2014, eu passei por 15 cirurgias. Meu Deus. E eu imaginei que eu nunca mais ia passar, porque é muito limitado. É que eu pensei, eu não quero que as pessoas passem pelo que eu estou passando, porque eu ainda consigo ir buscar lá fora. Hora Mais com Lourdes Struziati é um oferecimento de Móveis Plaza, a sua casa vai amar. Ideal Materiais para Construção. Farmácia Econômica Popular. Progeporan. Up Canecas, presentes personalizados. E R1 Modas.